André, Oi, Didi. eu tenho um questionamento, é, sei lá, Temático. biofilosófico. Filosófico, tá? É biofilosófico, porque ele mistura biologia com filosofia. Pô, Aham. a filosofia entra como um fator que a gente não sabe e não tem como saber de certa maneira, e o bio porque o pensamento deriva de algo biológico. Eu vou É, fazer o máximo pra levar a pergunta a sério. pô, não, tu vai ficar intrigado, tenho certeza absoluta. Quando a gente agora, né, tá nessa nossa temporada aí jogando Wingspan, feito o inferno jogando. Spam! Porra, inacreditavelmente, parecemos uma granja de tantas aves que a gente tá vendo. E eu fiquei pensando sobre botar ovos. Uhum. A sensação de se botar um ovo, ela é similar a fazer cocô? Ou ela, sei lá, se assemelha a uma outra parada? Porra, eu não quero fazer nenhuma comparação com gravidez e botar ovo, Bom, apesar parto, de você tá... serem É coisas. sim, é igual Um a cagar parto, ou né? igual a ter ao parir, né? Pois é, pra onde ela vai dentro desse escopo? Olha, a Tô gente falando da teria que... sensação, Sim, sensação. sim, O que a galinha sente naquela hora? A gente já parte da premissa, a gente já tá humanizando a galinha, então a gente já não vai ter essa resposta, porque a gente não tem como saber o que a galinha de fato pensa e como ela pensa, usando o seu próprio corpo, muito diferente do nosso. Mas, por exemplo, eu chuto que o estiramento da cloaca vai ter a sensação que qualquer estiramento tem, que é alguma dorzinha, né? Eu não sei o quão Então, preparado para isso é, né? Tanto que o parto da mulher também dói, né? Não é uma parada trivial que passa. sim. Agora, Não, se a longe galinha disso, né? tem a sensação boa, né? De, eu estou botando um filho no mundo, ou se eu estou fazendo o café da manhã do meu proprietário na Olha fazenda. só, eu conheço pessoas que cagam uma vez por dia. Tipo, uma galinha que bota um ovo uma vez por dia. E Tem tem galinha que pessoas que bota não mais de um cagam ovo uma por vez dia, por né? dia. Ah, É, é? tem. Caraca, Tem mané. de tudo, tem de tudo. Tem gente que caga 3 Caraca. vezes ao dia, tem galinha que bota 2 ovos. Porra, Eu queria te dizer que eu tô falando totalmente fora de todas as minhas áreas. Eu nunca criei galinha e eu não entendo de fisiologia o suficiente Tu de acha que é humanos. ofensivo a gente comparar o botar o ovo com parir? Cara, sendo muito estritamente fisiológico, o colocar o ovo é o processo final da multiplicação da galinha. Assim como o parto é o processo final da Ah, multiplicação tá. do. Entendi. Né? Porque assim, não é a fecundação, nem é a gestão, é o momento. Assim, na galinha é um pouco complicado porque ela bota o ovo ainda E não é o parto, né? é. Porque ali não tá Mas, pronto a parada, ela tem que pois ficar é, chocando. é que o parto exposto, né? O ovo ele é o parto exposto, porque no Assim ser como humano o neném fica humano, dentro da tá, Didi? barriga. O neném humano, ele pede uma estrogestão depois que a gente. Ele não tá pronto. Ele não é Não, que, mas eu, porra, tu pega porra. a gazela no meio da savana africana, ela pare, levanta e mete o pé já que tá vindo Não, mas a leão, meu galinha irmão. não sai do ovo, caralho. A ave, ela bota a porra do pássaro, na moral. Cara, o bicho não sabe nem enxerga. Ele fica lá um Então, eu tô tempão concordando, sem. eu tô falando que ser humano é assim também, o panda é assim. Então, Ah, sim, eu tá, estou tá. comparando isso ao parto. O parto O seria o panda. momento onde o futuro, a próxima prole, vai sair de dentro do progenitor. Aham, aham. Sabe? Agora, não sei se é ofensivo. Eu acho Mas por isso, curioso. tu falou panda. Uma Falei das tuas panda. referências foi. O neném do É porque panda eu é discordo do ridículo. panda pra você. O panda, ele precisa de assistência até a fase senil dele. Isso! Porque sem o ser humano ele é inútil, cara. Cara, o panda, se ele tiver 2 filhos, um morre. Tipo, Você tá de automático. sacanagem. Tipo assim, não, vai dar trabalho demais. Não, isso é Desisto. verdade ou tu É tem uma piada? verdade, eu tô falando. Cara, pelo menos em Caraca, documentários que eu vi lá atrás. Aí, tipo assim, se o panda tem 2 filhotes, um vai morrer, porque ele só cuida de um. Tipo assim, caguei. Didi, querido Didi, ouvintes do Fabuloso, Fabulosíssimo. Hoje é sim o dia que acabou. Chegamos no epílogo, no pináculo, na epístase, no apóstolo, no acento agudo, que é o final do mergulho. É quando a gente, depois de lá embaixo, apneia ou não, finalmente reflutuamos para dar aquele... Exato. Ou mortos, né? Ou corpo boia. Porque cheio Perdemos de alguns gases. na jornada, alguns afogados, alguns nem sequer mergulharam, botaram o Outros pé na água e falou: tá frio, tô fora. Alguns precisaram ser reacordados no meio do caminho. Bora, garoto, mergulha. Alguns mergulharam de boia, ficaram só boiando ali em cima, brincando, que é super válido também. Outros deram Mas antes mergulhinhos. disso, quem é você?
Eu sou o André Rubianic, Sim! o seu parceiro em jornadas fabulísticas. E você é o... Eu sou o Diogo Braga, o Didi Braguinha. E seja bem-vindo ao Fabuloso Podcast. O podcast de Board Game RPG. Mais de Board Game RPG da internet. E RPG, Board Game e Espaço. Que já Caralho. foi, né? Rolou. Você ticou na sua lista de tarefa. De hoje, eu fiz, acabou. Nem vou me preocupar com isso nunca mais, assim. A gente vai continuar falando de espaço eventualmente. Mas... a gente nunca mais falou de espaço, né? Eu acho muito curioso a gente estar gravando hoje o capítulo. Hoje de manhã eu tava na minha sala. E a minha sala tem tipo um blindex de janela, né? Grandão, assim, uma janela grandona. E aí um pombo, pá, na janela, de cara. Trá, bateu? Pombo do mato, né? Aquele que é bonitinho. Bateu, aí me olhou assim, saiu meio cambaleando e foi embora. Aí eu tipo, beleza, cara, tá tudo bem. Ok, entendi. Aí, sei lá, 1 hora depois veio um beija-flor, bonitão assim, tipo com a cauda bifurcada branca e ficou na janela, tipo voando assim, catando uma parada. Esse é aquele que bota ovo quando as pessoas botam ovo entre as rodadas? Isso, ele tem aquela habilidade rosa. Aliás, eu tô chamando de beija-flor, mas eu deveria dizer hummingbird. Olha a crítica. Caraca, nem... Vamos entrar nesse momento. Cara, aí assim, eu já tava temático o suficiente com esses 2 pássaros. Depois eu tô na varanda, meu irmão. Eu tomei um rasante de um gavião. Não me atacando, não. Ele só, tipo, passou assim... E eu olhei pra ele e falei... Caraca! Wingspam! A pergunta, eu acho, não é se o seu dia está diferente. Acho que a grande pergunta é: você agora está mais atento a esse tipo de coisa ou foi um dia diferente pra você? Foi diferente de dia. Assim, eu convivo com muito passarinho aqui, tipo, tem andorinha pra caramba aqui, tem maritaca, mas esses 3 eventos realmente foram como quem diz assim, André, vamos gravar o epílogo de Wingspam e tudo que você aprendeu sobre Wingspam. Olha aí. Pois é chegado o dia. É chegado o dia e hoje nós vamos falar à vontade, o episódio inteiro de Wingspam. Super review. A gente vai falar da textura dos ovos. Você gostou de pegar os ovos? O que você achou? Você sentiu falta de galináceos no jogo? Pra nunca mais falar de Wingspam. Não, porra nenhuma. Porra, cheio de lançamento. Tem Wingspam de dragão, Wingspam de peixe. Pô, peixe spam, dragão spam. Spam. Spam vai ser meu favorito. É o de presunto, né? Não é um presunto, na real, né? É um patê, de certa forma. Um enlatado, alguma parada patezinho extremamente de presunto, não deve ser bom. Como é que a gente organiza isso? Como é que é? Claro que vamos começar pelo começo, mas por onde a gente começa? Cara, eu acho que a gente tinha inicialmente que se atentar aos moldes tradicionais de um review. A partir do momento em que entrarmos nesses trem, o trilho estiver ali e tal, o trem estiver se movendo, a diferença é que a gente pode botar pro lado, fazer curva nesse trilho. A gente decide sair quando quiser, mas a gente tá seguindo aqui o caminho tradicional de um review. Então vamos explicar o que é o Wingspam, pra quem não sabe. Boa. Pode ser que tenha alguém chegando agora, né? Quando é que ele foi lançado, né? Aquela cartela básica do jogo. Pode ser? Pode ser super. Vamos lá, o Wingspam é um jogo de construção de motor, onde você está no papel de um ornitólogo que está montando, eu ia dizer coleção, mas eu acho que isso deve ser pejorativo para espécies, né? Você está montando o seu aviário, o seu habitat, e você está arrumando pássaros para ele. Essa é a temática, e como a gente discutiu ao longo do mergulho, para quem acompanhou, a temática não se faz tão presente. Mas na prática do jogo, você tem muitas e muitas cartas, 170 cartas de pássaro, que você vai comprando elas, elas têm custos de comida, e você vai botando ovos com elas, mas elas têm ações que vão te dando benefícios, entre outras coisas. E aí, na prática, assim, para enxugar bem, seria um jogo de economia de ações. Eu diria assim, né? Você começa o jogo, você tem acho que 8 ações, depois na próxima rodada você tem 7 ações, na outra você tem 6. Se eu estiver falando o número errado, eu vou me sentir um imbecil de tanto que eu joguei esse jogo. Mas eu não ficava contando quantas ações você tinha. Mas assim, é um jogo que você vai tentar otimizar de ganhar novas ações a cada... Eu tô falando já, isso já é um pouco até estratégia, né? Mas porque o jogo não te propõe isso. Mas assim, como todo jogo que você tem uma quantidade limitada de ações, se você consegue executar mais de uma ação durante a sua ação, você se beneficiará nesse jogo, vai conseguir produzir mais pontos, né? Mas é um jogo que vai ser resolvido no final por quem ganha mais pontos. E os pássaros têm pontos, cada ovo é ponto, cada comida no seu pássaro é ponto, cada carta estocada no seu pássaro é ponto, e você tem uns bônus
de rodada, que é compartilhado para todo mundo, e você tem uns bônus pessoais seus que também vão te dar mais pontos. E esses bônus costumam ajudar você a nortear o teu jogo, né? Não sei se eu esqueci alguma coisa. Sim, provavelmente, mas não era pra falar sobre tudo, na real. Temos que acrescentar que esse jogo é da designer Elizabeth Hargrave, né? Que, ele foi lançado em 2019 e fez um sucesso, chamou muita atenção pela estética do jogo, por tudo que o jogo representa, até pelo jogo em si, pelo design do jogo, que é muito legal. Ele é muito lindo, né? Artisticamente falando, e eu acho enquanto design também. Não é perfeito, faltam algumas conexões, eu acho que a gente vai inevitavelmente cair abordando sobre isso, que é essa questão do lore conversar com o design, né, do jogo e esses relacionamentos, mas eu acho que ele é um jogo, em todas as características dele, ele é um jogo muito bem executado. E, porra, o sucesso dele é mais do que merecido. Eu acho que o termo é redondinho, né? Ele é um jogo redondinho. Ele é todo amarradinho, ele não tem muitas categorias, apesar de você poder pontuar de várias formas, ele não tem muita. Então não é aquele que lá no final você fica assim, ai, peraí, que mesmo que dá ponto? Não tá meio que na mesa ali. São 4 ou 5 categorias de ponto, que são todas explícitas. Ele não fica tentando esconder nem super complicar nada, né? É um jogo que vai bem direto ao assunto. O material gráfico do jogo é maravilhoso, já falei isso antes, né? O manual é impresso numa folha que dá vontade de dormir em cima dela, sabe? Pois é, aqui a gente jogou a versão brasileira e jogou a versão da Steam também, que é a versão digital. Ele tem disponível no Board Game Arena, tem disponível no Tabletop Simulator e tal. Mas o trabalho que a Grok fez com o jogo realmente ficou bem legal, achei que ficou muito bom, dessa parte da impressão, né, desse material gráfico. Sobre essa questão que você falou da quantidade de pontuação, de forma de se pontuar, é muito interessante porque no começo da jogatina, no começo do mergulho, eu ficava meio confuso, cara. Se eu tava tomando uma decisão boa, se eu tava indo por um caminho de pontuação legal, o que eu deveria fazer ou não e tal, não sei o quê. E depois de quase 32 partidas, mais ou menos, cara, obviamente isso sumiu com uma grande facilidade. E essa sensação de ficar perdido, de ficar sobrepujado pela quantidade de formas de se trabalhar, ela meio que vai embora porque você entende que existem, pelo menos pra mim, tá? Não sei se foi a realidade pra você. Eu entendi que existem 3 momentos do jogo. Tem o early game, o mid game e o later game. Então você tem que trabalhar mais ou menos dentro. Você tem que trabalhar de acordo com cada etapa que você tá jogando. No early game você precisa de insumos, espaço e fazer uma gestão do que você vai botar pra frente, baseado nessa sua mão, baseado no que talvez tenha na mesa e tal, e você vai fazendo esse preparo pra azeitar a máquina. Depois disso, você vai entender como a manivela vai rodar, né? As engrenagens elas vão começar a girar. E aí você vai abastecendo essa engrenagem que tá pré-pronta, isso no meio do jogo, que você já começou a desenvolver. Isso não significa, pelo menos pra mim, que eu não ia mudar de estratégia, ou que eu não ia abandonar um caminho. Significa, na verdade, que o que estava dando certo, eu vou continuar dando certo, mas vou ficar aqui adaptando pro jogo, né? Pro que vem da mesa, porque ele tem um elemento sorte que faz cada partida ser individual, né? A gente falou isso várias vezes, não tem como você ciclar e tampouco tem nenhuma... Não tem nada que te ajude a comprar uma carta específica. Você depende do que tá na mesa exposto e comprar do deck. Você pode querer comprar muita coisa pra tentar chegar a uma coisa, né? Pois eu acho que essa maneira, isso é uma coisa que pra mim, no começo eu tava achando que era muito difícil de fazer, de ficar comprando muita carta, né? Essa maneira de você garimpar o deck era ruim e tal, não sei o quê. Cara, com um pouco mais de experiência jogando, essa garimpagem de deck onde você vai acumulando a porrada de carta na tua mão, ela se torna uma coisa até muito frequente, porque chega uma hora que você pode bombar. O jogo é dividido, o André já falou, né, em 3 lugares, né, em 3 habitats. Então, o terceiro habitat, que é do pântano, ele te fornece Não, eu não falei carta. não, acho que vale a pena falar, né? Que você tem 4 ações possíveis no jogo. Baixar um pássaro, e aí você escolhe um desses 3 habitats, e aí as 3 ações relacionadas a cada habitat, que é ganhar comida do comedouro, botar ovos e comprar cartas, que é o pântano, que é o que você ia falar, né? Isso. É que na real são 2 ações. Ou até uma. Não, são 2 ações. Ou você desce um pássaro, ou você ativa um desses ambientes, né? Um desses lugares. O lugar que você ativa, ele executa as ações referentes ao que você já construiu do seu motor. É porque, no fim das contas, a gente pode considerar em ação, mas ele deixa muito bem separado no seu playmatch, que são os lugares, quando você ativa, que vão gerar os produtos. Né? Então a sua ativação, ela é assim, vou ativar aqui, apertar esse botão, de certa maneira. E esse último, o primeiro ambiente é um ambiente de comida. Na verdade, assim, o primeiro ambiente é o local que você
é a ação de botar pássaros, né? Que você decide botar. Aí vem a floresta, vem o campo, que é o, sei lá... Pradaria. Planície. Boa. Planície, que é um ambiente de reprodução, onde você tem, onde você compra ovos, você distribui os ovos entre as suas aves. Você não compra ovos, você bota ovos. Você reproduz, você é verdade, força você bota os os seus ovos. passarinhos a... Bota ovo! Você assusta ele, dá um sustinho. Troca, botei. E você tem o terceiro, que é o pântano, que é o local onde você compra novas aves. Existe para mim um conceito lúdico dentro disso, que eu acho muito interessante, que é a floresta ela é mais rica em sementinhas, em folhinhas, e blá blá blá, em minhoquinhas. Exato. E aí eles se alimentam ali mais na floresta. Na pradaria existe uma calma um pouco maior, um ambiente um pouco mais monótono e tal. Eles botam uns ninhozinhos ali e aí eles vão começar a botar os ovinhos. E no mar, a chegada dos pássaros migratórios. Fica essa parada, aí vem os pássaros migratórios parados. Não, assim, é claramente uma forçação de barra, não tem essa conexão, nem sei se existe isso na real, mas eu acho muito bonitinho. Por que eu disse isso? Esqueci. Quando a gente tá falando sobre ciclar o deck, e aí é no pântano que você consegue ciclar, e de fato não é impossível você conseguir um motor forte de cartas e você atravessar muitas cartas do deck, né? Isso é possível. E até, lembrando que a quantidade de cartas na sua mão é ilimitada, você pode ter quantas cartas você quiser, e você ainda pode criar combos que vão fazer com que você compre muitas cartas durante a partida inteira. Isso, é bom ter carta na mão? Dependendo do motorzinho que você criou, né, o motor de pontuação que você criou no seu playmat, na sua mesa, é muito importante, porque os pássaros... Nunca vai ser ruim ter carta na mão, porque você não tem um limite, você não tem que jogar nada fora, e tem várias ações que te pedem pra descartar, você vai ter mais escolha também, né? Nunca é um problema isso. Eu ficava bolado no começo, achando que não comprava muita coisa, porque eu ficava tenso, porque na hora de eu escolher o que descer, quando eu tinha muita opção, eu não sabia pra onde ir. Eu ficava, porra, mas peraí, mas tem esse aqui, mas tem esse aqui. Aí eu dava uma palpitação forte. Didi, isso é a parada que acontece comigo no xadrez, que eu olho um pássaro e eu falo assim, tá, eu desço esse, e aí depois isso vai acontecer, que vai pra esse, aí você cria o primeiro multiverso. Aí você olha pro segundo pássaro, aí você, caralho, peraí, mas se eu botar esse, aí tá, agora... O terceiro, aí no final do quarto passo já tá exausto, assim, quer saber? Eu vou baixar esse aqui que é mais bonitinho. Cara, isso eu achei legal, no começo bizarro, frustrante, e no final, assim, dessa experiência do mergulho, achei muito maneiro. O seu cérebro, ele não para de trabalhar enquanto você tá jogando. Você tá o tempo todo calculando, cara. Porque alguém comprou um pássaro da mesa, né? Fica sempre 3 pássaros ali no mostrador, que você vai poder escolher um deles, ou um do deck que tá velado, né? Você não vê. Então você pode escolher ou os pássaros que você tá vendo, ou um que você não sabe qual é. E você chega um momento que você pode comprar até 4, 3 pássaros, pode comprar mais e tal, e aí você vai escolher desse ambiente. Cara, chegava uma hora que eu ficava tão nervoso de ter mais pássaro para eu calcular melhor o meu plano, para eu calcular melhor as paradas, que eu evitava comprar. E aí, por exemplo, tá na vez do André jogar. Se o André compra um dos pássaros que estava exposto, e ele, quando vira o turno dele, a gente vai lá e preenche os espaços vazios com novos pássaros. Só o fato de ter um pássaro novo ali, eu já vou recalcular o meu GPS para saber se, peraí, esse pássaro é maneiro. Esse pássaro vai somar bem no meu combo, ou eu posso iniciar uma mecânica nova no meu playmat por causa desse pássaro, sabe? E fora isso, você tem que estar meio que preparado para todas as eventualidades que vão surgir de novos pássaros, porque não é só de comida que você tem que se preocupar para você botar um pássaro na sua mesa. Então, vale lembrar isso, né? As amarras do jogo, onde o jogo te amarra, né? Então, assim, se eu quero botar um pássaro na mesa, que é isso que é o jogo, a carne do jogo é botar pássaro. Mas eu preciso ter pássaro, então eu preciso comprar pássaro. Então eu tenho que trabalhar meu habitat de comprar pássaros, que é o pântano. Tá, eu tenho pássaros na mão, eu quero botar eles. Mas para você botar ele, você tem que ter a comida. Cada pássaro tem uma demanda de comida quase que oscila entre 5 diferentes, 5 diferentes alimentos. E aí, beleza, tem um alimento, vou botar. Dependendo da coluna que você bota, a primeira coluna sendo a da mais da esquerda, é de graça. Da segunda em diante, você tem que pagar um preço em ovos. Tem que ter um ovo, depois 2, depois 2 ovos. Então, assim, então peraí, eu vou botar ovo para poder botar o pássaro. Mas agora eu não tenho comida. Então eu tenho que ganhar comida e depois conseguir o pássaro. Aí, falando do que você dividiu em 3 etapas, né? O jogo no começo, o jogo no meio e o jogo no final. Nesse começo de jogo, eu já tive jogo que eu fui indo, de novo, pelos objetivos de rodada,
eu fui me orientando por ali. Então, o primeiro objetivo da rodada era quem tinha mais pássaros na planície. Na planície, não, no pântano. Então, eu falei, bom, todos os pássaros que eu for baixando, eu vou baixar no pântano. O que acontece com isso? Eu tenho uma primeira rodada cheia de pássaro no pântano, só que eu demoro horas para conseguir baixar eles lá, porque eu tenho que ir na floresta, conseguir comida. Aí eu baixo meu primeiro pássaro. Aí agora eu tenho que ir na floresta de novo, conseguir comida. Aí agora eu tenho que ir na planície para poder conseguir ovos, para depois eu vou botar o cidadão no pântano. Ou seja, não necessariamente você ter um bando de pássaro em qualquer habitat vai te resolver a vida. Nesse caso, eu tinha um mega habitat cheio de pássaro, demorou pra caramba, gastei várias ações e eu raramente ativava ele, beleza? Quando ativava depois, comprava 4 cartas. Aí, pra mim, não sei se já tô entrando um pouco em estratégia, mas ficou uma coisa assim, esse começo de jogo, realmente eu preciso de comida. Eu preciso montar a minha entrada de comida para poder botar os meus pássaros depois, tá? E isso vai ser tanto depois eu vou precisar de ovo, mas no comecinho, os 3 primeiros slots, eu preciso de comida. Então, para mim, sempre ficava uma coisa assim, ou eu vou botar de cara um pássaro na floresta, ou eu vou correr atrás daqueles dos corvos maravilhosos, que eu posso botar ele de preferência na planície, e aí toda vez que eu boto o ovo, eu já ganho comida automaticamente. Aí é disso que eu falo de você ganhar na economia das ações, né? No que antes seria uma ação só, você passa a ter mais uma. E aí eu posso ignorar a floresta, se for o caso, né? E montar o que eu preciso. Tu entrou num ponto que eu acho que é crucial pra gente falar. Porque uma das coisas, primeiro, que me deixou abaladíssimo nesse jogo foi como ele é limitante, a sensação de limitação que você tem por você só poder fazer uma jogada no seu turno. Chega a sua vez, aí tá lá, faz uma coisa só. Tem que ser boa, hein? Faz valer, garoto. Caralho. Cara, isso é muito bizarro, porque eu ficava pensando assim, meu irmão, se eu tivesse mais chance, isso ia brilhar, isso ia não sei o quê, e o jogo ia ser incrível. Quando, na verdade, cara, eu sempre me prendo ao argumento de que são as limitações, ou seja, as regras do jogo que definem a diversão dele. Se ele não for aquilo, se ele for uma outra coisa, sabe-se lá o que vai ser. Sabe? Não tô falando que precisa de regra na vida. Não. O que eu tô dizendo o jogo ele é definido pelas regras dele. Ponto. Sim, o que faz a diferença entre um jogo e outro são as regras dele. Ele dá uma agonia, e eu acho que isso é meio comum em engine builder, né, em construção de motores. Eu lembro que quando a gente, uma vez lá atrás, eu te falei daquele above and below, ele tem uma pegada dessa, você vai construindo, você vai botando mais trabalhadores. É um jogo que eu tinha que jogar mais, sabia? Quando começa a ficar boa a coisa, assim, quando tu começa a ter poder de fazer muita coisa, acaba o jogo. E tem que ser isso, porque senão, assim, agora eu faço 1 trilhão de ação, primeiro fica chato pra quem tá esperando, tá? Vai lá, jogo, 15 ações, parabéns, sabe? E acho que tem isso no Wingspan, né? Nas últimas rodadas, que ainda vai tendo menos ação, né? Que você vai gastando seus cubinhos, aí você assim, não quero nem olhar pra ver quantas ações eu tenho, eu quero ir fazendo até que eu... acabou, droga, que azar, né? Mas cara, pra mim, assim, ficou invariável isso, assim, da comida. Assim? Eu preciso ajeitar, ter um jeito, uma fonte de entrar comida, né? Não, mas tem só no terceiro jogo, caminho. Não, André? Tipo no assim, a comida, ela é crucial, claro, pra tudo. Só que quando você azeita bem o teu começo do jogo, cara, a probabilidade é que você chegue no final não se preocupando com comida. Isso, você mas nem ativa mais a floresta pra te dar retorno. Isso, mas fazer isso no começo. Então, assim, independente da estratégia que eu vou ter, baseado nos meus objetivos, eu quero garantir algum tipo de ação extra que me garanta a minha comida, para que eu não fique dependendo de ir na floresta. Você também pode encher a floresta de pássaro, que aí você começa a pegar 3 comidas por vez, sabe? E gastar mais para ter comida. Agora... Cara, Vadinho, mas isso não só pra comida. Eu acho que isso pra todas as paradas. A partir do momento em que você entende que uma das coisas mais valiosas do jogo, ao meu ver, é você receber coisas sem você pedi-las. Cara, você cria um estoque de suprimentos, né? Que você não vai, quando você quiser um pássaro, você tem. Então, tanto carta quanto ovos, tudo que você puder. Tipo, o máximo de ovos que você puder ter na sua mesa, tenha. Porque por mais que você não os use, eles valem 1 ponto no final, cada ovo, sabe? A parada de você pegar pássaros. Tem diversas habilidades, tem diversos pássaros que têm habilidades que eles absorvem. Ou seja, formar bando, né? E eles botam pássaros embaixo da carta dele. Cada carta adicional, cada carta colocada embaixo vale 1 ponto. Ou que seja o caçador, que ele vai lá e caçou o bicho. Ele bota embaixo. Mas por exemplo, por que eu gosto do corvo? Por que o corvo é o meu favorito de longe? Se eu não me engano, ele pode ir em qualquer habitat. Então eu escolho assim, eu vou focar em botar ovo. Aí eu boto ele na planície
E toda vez que eu quiser botar ovo, dependendo do corvo, eu posso ganhar 2 comidas, a minha escolha do estoque. Então Mas nem ele não fico é- dependendo do comedouro. Ele não treinou glúteo, né? Ele é um pássaro, porque ele, se eu não me engano, ele não tem ovo, né? Não tem espaço pra você armazenar ovo nele, né? Tem um pouco. É pouco, Tem? é pouquinho. Não, é pouquinho. É tipo 1, 2, Eu assim, achava mas que ele não tem. tinha, assim, espaço Não, pra acho que o botar corvo ovo. tem. É? Mas. Será que é a gralha que não tem? Bem, Não um sei. desses pássaros. Tem um pássaro que tem uma habilidade do caralho, mas não tem espaço pra ovo. Isso eu acho muito equilibrado no do jogo, André. Desculpa abrir já esse parênteses aqui. Vai lá. Mas eu acho isso muito interessante, porque você vê pássaros com habilidades incríveis. Porra, alguma coisa não vai valer a pena nele. Sabe qual é? Às vezes, assim, tem começo do jogo, tu tá com pouco recurso. Aí você vai ver pássaros que têm custos menores, que entregam habilidades razoáveis, como por exemplo, você vai ganhar uma minhoca. Se você puser esse pássaro. E ele custa um recurso só. Sim, Poxa, é muito bom pra bom pro começo do começar, jogo. né? É. Pois é, mas aí, às vezes tu vai ver, é um recurso pra todo mundo da mesa. Né? E aí tu, puta, cara, será que Não vale sei a se eu pena? quero. Tem outra forma até para esse começo de jogo que vale, que são essas cartas de quando jogado. Aí tem uma que é quando jogado ganha 3 trigos do estoque. Isso é bonzão pro começo do jogo, né? Lá pro final, às vezes, nem vale tanto. E o outro que é também, no começo eu não achava bom, que era tipo assim, joga um pássaro e depois jogue outro pássaro no mesmo habitat. Também tem que pagar o preço dele. Sim. Cara, isso quando bem executado, porque se você pensar assim, a ação de jogar pássaro, na sua grande maioria das vezes, ela é uma ação perdida. Porque ela não ativa nada do seu motor, você só joga o pássaro, sabe? A menos que ele tenha uma ação de quando jogado, mas ele é em vão, é tipo, tá, eu tenho que botar aqui, mas é o que monta meu motor, né? Montar o motor não liga o motor. Posso te contar um sucesso? Um momento mágico da minha jogatina. Eu tava claramente jogando pelo tablet, né, da Dona Maria. E aí, porra, 1000 partidas, uma atrás da outra, cara. Numa dessas partidas, cara, eu tava com muito pássaro na floresta e muito pássaro no lago. E, se eu não me engano, era porque era objetivo de ovo no pântano, alguma coisa assim. E aí eu tava criando lá, eu tinha que botar ovos no pântano, né? Só então, pra botar ovos, tem que primeiro botar pássaros e por aí vai. Meu irmão, o próximo objetivo era a quantidade de pássaros na planície. E aí eu fui juntando a mão, fui pegando bastante carta e tal, porque eu ativei depois bastante o pântano e tal, isso aqui. Meu irmão, eu fiquei com uma sequência de 4 cartas na mão, tinha 4 cartas na mão, sendo que 3 dessas cartas eram pássaros que, quando jogado, ele te dava a possibilidade de você botar um novo pássaro no mesmo habitat, né? André, eu juntei, isso era a segunda ou terceira rodada, se eu não me engano. Eu me preparei pra fazer essa mão. Eu perdi essa partida, só quero deixar registrado que eu perdi mas essa você partida. queria fazer Mas eu queria fazer. Eu botei 3 pássaros em uma jogada, botando os ovos todos e alimentando eles com os recursos, mas foi numa mãozada só. Tá. Cara, foda. Eu acho que quando eu consegui, eu parei, eu tipo... eu ganhei no que eu me propus a ganhar, né? Era isso só, era esse momento bonito. Então, essa é a parada, que é assim, esses momentos acontecem. A sensação que eu tenho, falando pela minha experiência, e somente pela minha experiência, é que também, se você, que nem você fez, né, voltar toda a sua atenção para acontecer isso, tipo, vou otimizar essa carta do quando jogado ao máximo, você fica para trás. É uma coisa meio assim, putz, essa carta veio na hora boa, perfeita, vou usar, do que eu vou mega trabalhar em cima disso agora, porque eu sinto que não dá tempo para tudo isso, né? Assim, a sensação que eu tenho dá, mas você tem que estar muito concentrado e pensar muito bem no que você vai fazer, construir essa jogada, mas não deixar de pensar nas outras coisas. Porque uma coisa que eu entendi do jogo, eu não sei se é verdade, foi um entendimento meu, é que o Wingspan, ele não é um jogo para você focar num recurso ou numa forma de ganhar recurso e acabou. Você precisa receber de vários lugares para poder... 2 ou 3, pelo menos, para você poder pontuar bem. Porque até que se você tentar fazer um pouquinho de cada um, não vai dar certo. Porque você vai ficar com muito pouco de cada um e você precisa ter um investimento principal. Tu não concorda que dá pra fazer umas paradas assim, sei lá, eu boto na planície um corvo que me dá comida e boto um outro pássaro que me compre carta. Sabe? Aí você meio fica assim, cara, quer saber? Eu vou bombar minha planície e eu vou só ficar ativando a planície o tempo inteiro. Mas tu tá pensando em ir bem ou ganhar a partida? Cara, e pra ganhar a partida, tá? E então, pontuar bem, especialmente nos objetivos de rodada. Então, cara, quando... eu tô falando aqui jogando muito mais contra o nível hardcore do aplicativo, né? Do Wingspan no mobile ou no Steam, tanto faz. Jogando contra o bot mais pesado. O nível de pontuação ele aumenta muito. E aí, eu preciso entregar um jogo
em alto rendimento, pra poder chegar perto dos caras e vencer. Sim. E aí, o que eu fiquei falando? Falei, cara, se eu tô jogando uma partida normal, com, porra, galera mais casual, o cara, isso aqui, tranquilo, você pode ficar garimpando ali, pegar coisa aqui, pega um pouquinho lá. Só que quando eu entro num modo onde eu preciso fazer muito ponto, eu preciso combar muita coisa. Eu preciso que uma coisa abasteça automaticamente a outra e pra isso, pra eu fazer esses combos todos, eu não posso focar em tudo. Eu tenho que ver o que vai chegar, montar ali, porra, um mecanismo com o que eu tenho e focar nesse mecanismo, pra ele funcionar. E muitas vezes focar no mecanismo é deixar muita coisa passar pra você fazer essa pontuação. Não, isso é fato. É um jogo sobre escolhas e sobre você não fazer a maioria das coisas que você pode fazer. Inclusive, abandonar um pássaro, botar ele embaixo de outro pra ganhar um ponto, em vez de fazer os 9 que tá escrito na carta dele. O que eu acho que isso é comum, a construção de motores, né? Você, se eu botar esse cara aqui vai dar certo, se eu botar ele ali vai ser ruim, Não, né? Não é nem questão de ser comum. Eu acho que é o combo que te leva a um placar hardcore, um placar pesadão. Sacolé? O que sempre me ajudou no Wingspan, durante esse mês todo, eram os objetivos de rodada. Porque aí, beleza, eu tenho a minha mão, eu tenho o meu objetivo pessoal aqui que eu tenho, mas aquilo ali é o que vai me dar sempre os meus pontos para além dos meus oponentes. Se eu ganhar os objetivos da rodada, eu vou estar pelo menos alguns pontos na frente, né? E aí, o que eu demorei muito para começar a fazer, que é, digamos assim, primeira rodada, objetivo, pássaros na planície, maior número de pássaros. Eu ficava assim, eu tenho que botar 5 logo. E aí, só que assim, tá no começo do jogo, ninguém tá botando tanto pássaro. Não, e nem isso só. O ponto que você vai receber de bônus no final da rodada por ter vencido a primeira. Né, não é ruim. É 4, não é ruim. Então, porra, mas tem pássaro. É melhor tu botar um pássaro na mesa e foda-se, já bateu esse ponto. Meu ponto é que eu comecei a fazer tarde no mês. Começar a olhar como é que os outros estão avançando nesse objetivo. E a partir do momento que tá claro que eu tô ganhando, já começar a trabalhar o segundo objetivo. Porra, total. E aí começou a acontecer de, tipo, eu chegar na última rodada, já tá com a última rodada ganha, e aí tá só pensando assim, meu irmão, como é que eu vou fazer ponto pra caramba? Sair baixando pássaro na mesa, sabe? Sair botando ovo loucamente. Cara, essa parada pra mim, eu muito cedo eu entendia, e foi depois de uma coisa que tu falou, a gente tava batendo um papo, né, porque se você, querido ouvinte, fabuloso ouvinte, ainda não ouviu os 4 programas anteriores a esse, ou os 3 programas anteriores a esse... Por favor, volte lá. Por favor, volte, porque toda vez que a gente fala sobre qualquer assunto nesses programas anteriores, a gente tem sempre um bloquinho nesses episódios passados que a gente bate um papo sobre a nossa evolução de aprendizado e entendimento de Wingspan, que a gente vem achando. Justamente o mergulho é pra isso, é pra gente ver a evolução da nossa interação com o jogo, né? O que ia dar. E uma vez tu falou uma parada que porra, eu parei, eu tive um choque, assim. Você falou, porque eu tava chamando de objetivo essas cartas. Porque o objetivo é objetivo. Aí você falou assim, não, é bônus, não é objetivo. Aí eu parei, eu falei, caralho, claro que é bônus. Porque o meu objetivo não é eu ganhar. Se eu ganhar aquilo, eu não ganho o jogo. Se eu ganhar aquela parada, eu vou ganhar só uns pontinhos pro final. Ponto a mais. Você pode ignorar aquele caminho e falar, meu irmão, eu vou pegar o presuntão de Natal aqui, que me dá 9 pontos, sabe? Sair estrondando isso. Eu concordo. Pra mim, o objetivo, tanto o bônus de rodada, quanto o bônus que você começa no começo do jogo, ele me ajuda primeiro no começo, né? Você tem que ficar com 5 coisas na mão. Você tem 5 cartas e 5 comidas, você só pode ficar com 5. Quais que eu escolho? Meu irmão, sempre eu vou para as cartas de objetivo, de bônus, olho os bônus que eu tenho ali e falo, beleza, baseado nesse bônus que eu vou escolher ficar, eu vou descartar essa carta ou aquela outra, né? Aquilo ali já é a minha primeira decisão. Então, assim, pra mim, os objetivos, que você falou que não é objetivo, né? Que é bônus, mas eu tô repetidamente chamando de objetivo, eles eram esse norte pra mim e eu gostava. E essa coisa, especialmente jogando no lado competitivo, né? Que você tem um lado que todo mundo pode ganhar o mesmo número de pontos, né? Um exemplo, ganha pontos por ter pássaros no pântano. Aí se você tiver 5 e eu também, nós dois ganhamos 5. E tem o lado competitivo, que se for a última rodada eu ganho 7, você ganha 2 ou até 0, né? Nesse lado é muito interessante focar em ganhar os objetivos, os bônus da rodada, porque é isso, você sabe que você tá para além do outro. Se eu fiz isso, você não fez isso, né? Mas assim, dá pra ignorar isso também e ganhar o jogo, né? Sair botando Então, eu acho que o grande, pra mim, eu defini uma estratégia com relação a isso que se adaptou a todas as minhas mudanças de estratégias na evolução das vezes que eu joguei. Que não se preocupe com as 2 primeiras rodadas com os 2 primeiros bônus desses de turno, né?
Foque no terceiro e no quarto. Foque nos 2 últimos. Os 2 primeiros, se der pra você pingar alguma coisinha ali, se tiver no seu caminho, faça. Mas não foque nisso. Por quê? Porque a pontuação grande é no terceiro e no quarto. Então no quarto, se não me engano, é 7, no terceiro é 6, alguma coisa assim. E aí justifica eu fazer um esforço grande pra fazer esse ponto, além dos pássaros e dos ovos e etc, que eu vou botar na mesa. Né? Porque não é só o objetivo, mas a construção para você chegar nesse objetivo, ela é mais importante, ao meu ver, do que aqueles pontinhos finais. Que muitas vezes, cara, aqueles pontinhos finais, tu pega um pássaro que dá 8 pontos, já fez. Saca? Sim. Ele tá lá. E essa é a parte que fica, especialmente pro final do jogo, pra mim, que é assim, eu já conquistei os bônus de rodada, agora eu tenho que maximizar pontos. Eu boto o ovo pra caralho e descarto esse pássaro, ou eu boto esse pássaro que tá na minha mão, que vale 7 pontos. Mas pra eu baixar esse pássaro que tem 7 pontos, eu vou ter que descartar 2 ovos, porque já tá tudo cheio. Então ele já não vale 7, ele vale 5. Aí é um momento da matemática pura. E aquele momento em que você não tá pensando em nada. Cara, os meus olhos, eles ficam girando na órbita pra um lado, pro outro, calculando. Eles ficam, 2 aqui, 3 pra cá, então 3 aqui. Mas eu fico falando. E chega um momento que você tem várias opções, né? Se você tá indo bem, você tem algumas opções que você pode ir. E o combo, ele é tão extenso que é difícil de calcular. Aí tu fala, peraí, mas aqui eu vou ativar esse, aí eu vou ativar esse aqui, que vai reativar lá, vai me dar 2 pontos, e eu posso armazenar no pássaro, que vai me dar ponto também. Tá, então esse aqui eu faço tanto. Cara, e aí... você invariavelmente esquece alguma coisa, né? É tipo assim, eu fiz toda a conta uma vez pra maximizar a colocação de ovos, e aí, tipo, não tinha mais espaço pra botar ovo, sabe? Eu botei 3, eu podia botar 5, aí eu tipo, por que eu fiz isso? Isso é escroto. Porra, cara, eu sei que teve algumas vezes, algumas partidas, que eu entrava, eu começava a calcular, aí eu via que a primeira possibilidade, sei lá, é melhor eu descer esse pássaro aqui, ou eu ativar essa primeira coisa aqui. Aí eu começava a calcular a primeira. Aí beleza, eu sabia que ia fazer, sei lá, 10, 12 pontos, se eu fizesse a primeira ação. E se eu fizesse a segunda? Aí quando eu tava calculando a segunda, eu me perdia no cálculo da primeira. É a parada, isso aí é o que eu chamo de eu deixava o coração, eu só ia falando assim, eu estou sentindo que o pântano vai me dar mais. Tô sentindo aqui. Esses pássaros estão mais bonitos e tal. Até pelo bem da sua sanidade, né? Assim, eu sei que tem gente que calcula tudo, mas eu fico assim, não, eu vou na sensação, né? Porque é isso, vai abrindo tantas possibilidades, né? Dito isso, assim, meu irmão, quando eu encontrava um corvo e uma codorna, vem, garoto, porque é isso. O corvo vai me dar comida, mas ele precisa gastar um ovo. E o ovo a codorna vai botar. Pronto, minha máquina tá pronta. Esse é o meu fusquinha. O resto que eu vou construir em cima dele, tanto faz. Porra, assim, o meu deck, agora falando de estratégias, assim, as estratégias que eu mais gostava de combate, de fazer, era botar as aves que elas recebiam recursos ou administravam recursos no meio dos turnos, entre os turnos. Os rosas, né? Os poderes rosas. Os rosas, que você, basicamente, é o quê? Se alguém puser um ovo, essa ave também bota. Se alguém pegar um conteúdo, essa ave também bota. Se alguém comprar coisa da dispensa, role 2 dados, se sair um peixe, você ganha um peixe, sabe? Esse tipo de coisa. Cara, e aí, o jogo, ele vai andando sozinho. É quase como, sei lá, cara. Você é o ricão que vai ganhando dinheiro dos outros, né? Tipo, sabe o que eu acho bizarro? O que eu acho bizarro? Apesar de mandar bem, apesar de tu ficar com muito recurso, apesar de você ter todas essas coisas que a gente falou, de otimizar a sua máquina, não é uma garantia de vitória. Isso até porque você não escolhe os recursos. Aconteceu isso comigo. Toma cerejinha. Toma mais cerejinha. Eu não quero cereja, não tem nenhum pássaro que bota cereja. Cereja. Eu não quero, mas, cara, sabe? Quando eu vou pra isso, eu faço aquele esquema de troca que você gasta mais pra trocar. Porra, porque aí eu uso esse mecanismo de troca direto. Perco mais. Eu fico esperando vir um pássaro boladão daqui, ou então que eu uso elas como aquele wildcard, né? Que você pode gastar em qualquer coisa. Sim. Só fazer um parênteses intermediário aqui, porque eu não quero deixar isso pra sala de visita, não. Que é assim, a gente tá deixando aqui nesse episódio mesmo, no Spotify e no nosso fabuloso Discord. Pra quem não conhece, entra no Discord, procura o fabuloso Discord, o link vai estar na descrição. A gente tá deixando uma pesquisa de opinião sobre o mergulho. Pra você dizer se você fez o mergulho, se você nem fez, se você começou, mas achou chato e parou, o que você achou do jogo, se aprofundou, se foi diferente, porque isso é muito interessante pra gente saber. Eu tô falando isso porque agora eu queria falar de uma coisa que aconteceu comigo, que eu até falei no outro, que essa coisa assim, deu uma cansada esse jogo pra mim.
Nos finais agora, nos finalmente, eu olhava assim, aí eu vou jogar, mas é porque é trabalho, sabe? Virou assim, cara, tá bom, mas olha que coisa foda. Eu vou fazer isso. Cara, muito bom tu ter falado isso, porque pela primeira vez eu sinto que eu tive a real necessidade de comprar uma expansão. É aí que começa, né? Você assim, ai, pelo amor de Deus, me dá um outro passarinho pra olhar, né? Porra, eu quero uma mecânica nova, eu quero uma parada nova, eu quero ver gerenciar, porque chega o final, eu já sabia que o Curió não sei o que lá, que porra, sabe, eu já chamava os passarinhos pelo apelido, eu sempre botei apelido nos passarinhos todos. Então, tipo, a parada aí, eu chamava de Curió quase todos os passarinhos, sabe? O meu Curiozinho. O Curiozinho botando aqui. Ó o pardalzinho. Direto. A rolinha. Eu acho assim, é o que eu falei já várias vezes. O Wingspan, ele é um jogo abstrato. No final, pra mim, ele fica como jogo abstrato, onde o tema não se aplica profundamente. A mecânica dele é uma deliciosa de jogar. É um jogo que você explica fácil, porque é um daqueles, né? A ação, você bota ali, ela mostra o que você vai fazer. O tabuleiro mostra pra você o que vai acontecer, tá muito claro. Não tem 1 trilhão de ícones, não é aqueles euros que você olha o tabuleiro e você, puta que pariu, o que eu faço aqui? Não, você explica esse jogo fácil. É um jogo que você, assim, senta pra jogar com alguém e joga rápido e é gostosinho, não vai ter treta, raramente vai ter uma treta. É bonito na mesa. É bonito, isso eu acho tem muito aquele legal. comedouro em pezinho, com dados de madeira. Mas especificamente para esse tipo de jogar que a gente fez, que foi esmiuçar ele, eu comecei a cansar no final. Eu já joguei jogos que eu já joguei mais do que o Wingspan e não fiquei cansado. E o Wingspan me deu essa coisa de, tá, vamos lá. Eu mais pro final agora eu fiquei numa pira assim de tentar pontuar mais, assim, mas eu não sou competente, eu não sou bom. O meu recorde foi 105, eu acho. Eu consegui. A minha meta final era passar de 100. É um excelente ponto. Eu lembro que tu falou. Cara, eu tava feliz, tá? Mas aí eu olhei no. Ponto pra caralho. Eu olhei na Steam, as conquistas da Steam. Aí tem uma que é assim: fazer 180 pontos. Vai tomar no cu. Fuck you, then. Cara, 180 pontos. Não dá, cara. E aí tinha também, botar 50 cartas embaixo de um pássaro. Sei lá se era esse o número, mas eu fiquei assim, mas olha só, aí entra naquela esfera de jogo que a gente falou mais cedo. Você foca numa parada pra fazer um show-off. Pode ser que isso seja só uma parada plástica, artística. Tipo isso, eu botar 3 pássaros seguidos na mesma rodada. Não, tudo bem, mas 180 pontos é ganhar o jogo, é você ser muito bom no mas jogo. Olha só, talvez, eu vou além do nosso mergulho, que eu vou dizer que talvez, André, nós não tenhamos feito o suficiente. Não sei nem se eu conjuguei certo. Por quê? Pra gente chegar nesse nível de botar 50 cartas embaixo de um pássaro, tu tem que jogar muito, meu camarada. Eu vou te dizer o que eu penso disso. Nisso. Tu lembra, né, nossa idade, antigamente, quando surgiam os primeiros FPS, o que mais bombava era o Quake. Galera, o que bombava online, né? A galera jogando Quake online. Sim. Pra jogar online. O Duke Nukem ele ainda era meio enferrujado. O Duke Nukem era péssimo online e ele não tinha o pra cima e pra baixo. Aí a galera que ia ficando pro player do Quake ia começando a fazer uma parada que achava odioso. Era diminuir a resolução, tirar... assim, deixa o jogo no esqueleto, porque a pessoa não tá vendo mais o jogo. Ela tá vendo pixels que precisam passar dentro do teu pixel ponto, que é a munição. O Palinho não via nem a parede, ele tirava a parede. Óbvio que ele não viu o adversário do outro lado, ele só viu uma linha dele atrapalhar, exatamente. Então, mas olha só, rapidinho, antes de tu evoluir nisso. Na época, não era só uma questão de performance, blá, blá. Era uma questão de internet. Também era, tá? Também era. Mas assim, eu tô falando disso porque tem... para você chegar nesse ponto de fazer 180 pontos do Wingspan, você não tá vendo mais passarinho. Você tá vendo números, números e probabilidade. O jogo já te ajuda nisso, né? Você vai chegar no ponto que aí, honestamente, e aí eu tô falando isso pra não ter que assumir que eu só sou burro. Eu não quero chegar nesse ponto de ver a matriz do jogo que eu não consigo nem mais me relacionar com a codorna, sabe? Que é só, tipo, símbolos e números. Pra mim, eu não quero, tá? Cara, você fez um comentário que me deixou intrigadíssimo aqui. É uma questão, sei lá, filosófica, cultural, social, não sei. O quanto do nosso mandar bem sobre algo, ou sermos bons em cima de uma atividade, determina o tamanho que nós gostamos daquilo. Sabe qual é? Tipo assim, eu acho que você é o inverso. Eu acho que eu entendi o teu ponto, e eu acho que é o inverso. O quanto a gente gosta, a gente manda melhor. Mais do que a gente manda melhor, então a gente gosta.
quando você ama uma coisa, e a estética é o nome disso, o que me atrai a algo, eu me envolvo naquilo, eu me interesso com aquilo. E é assim que eu aprendo e fico bom. Por que a gente nunca aprendeu nada no nosso colégio? Porque os nossos professores bostas, eles já não tinham tesão mais na matéria. E não tem como você, aluno, sentado, que não queria estar sentado para começo de conversa, ouvir uma pessoa sem tesão nenhum por uma coisa, falar para você, falar assim, aprende isso aí, tá? Não tem como. A gente olha uma coisa, a gente olha o jogo, vê, porra, que jogo bonito, pô, que maneiro, nossa, que mundinho, caraca, e eu posso ir para isso, que foda, eu quero mais, eu quero saber mais. A estética me puxa para coisa e me faz eu ficar lá dentro. Agora, lembrando, tá, primeiro de tudo, a estética tá no olho de quem vê. Então tem gente que é atraído pela matemática pura da coisa e vai achar a elegância dos números mais do que suficiente. Para mim, preciso de mais. Eu preciso de alguma coisa que me atrai, que esse jogo não deu. Esse jogo me dá uma partida gostosinha, delicioso. Tá aqui em casa, vai ser jogado de novo daqui quando der quando abaixar a pressão. Mas assim, não é um jogo que me trouxe. É isso, eu tive que constantemente achar novas coisas para me interessar e para me motivar. O que é parte do mergulho, tá? Assim, para mim o mergulho é um sucesso, porque eu teria largado esse jogo muito, muito antes. E na ideia do mergulho eu fiquei renovando, eu fiquei olhando, eu fiquei tretando com a não tradução. Pô, então deixa eu te perguntar uma parada. Até aquele início barra meio, pelo que eu entendi o que você estava falando, você muito provavelmente não gostaria nunca mais de tocar. Seria um jogo que provavelmente você vendesse, né? Até aquele meio início ali do mergulho. Do mergulho, do meio pro final, você acha que a tua opinião mudou? Você acha que, porra, você já botaria esse jogo mais na mesa? Você já é o contrário. No começo, porra, maravilhoso. Primeiros contatos, maravilhoso. Porque joguinho legal, fácil, simples, ficaria na minha estante e ocasionalmente viria à mesa. No meio, que é o platô, né, que saiu o fator novidade, é tipo, porra, saco, chato, tá igual, tá repetitivo, não tô entendendo, não tô gostando. E passado isso, foi novas formas de aprofundar. Minha experiência particular com o jogo foi, eu não consegui achar a caverna mágica depois do túnel. Né? Você passa lá, você vê a entrada, tudo é lindo, você entra e você vai andando, uau, que legal, ficou igual, e eu não cheguei na caverninha do tesouro onde eu falo assim, nossa, eu moraria aqui, sabe? Ele ficou repetitivo pra mim, sabe? Ele ficou sobre fazer muitos pontos e a jornada... É isso, né? É isso. A maioria dos board games é isso, né? Então, a maioria é... Alguns não são, alguns são mais confrontacionais, mas alguns vamos botar são objetivos... 95%? Mas eu sinto, eu só posso explicar como a falta de um pano de fundo que não é tão fundo, não é tão pano de fundo, sabe? Uma temática que me dá aquela contação de historinha. O jogo que eu sempre falo que eu amo, que é o Marvel Champions, ele pode ser jogado por um viés estritamente matemático, tranquilamente. Você pode ignorar tudo, olhar os números e saber calcular o que é a melhor. Mas, meu irmão, é o Homem-Aranha derrotando o Ultron. Eu quando faço a jogada, eu não tô só 8 menos tanto. Eu tô vendo ele dando um mortal pra trás e depois dando um chute na cara. Isso acontece pra mim, sabe? O Wingspan aconteceu muito pouco. Eu tenho aquela satisfação no final do Wingspan de olhar o meu tablozão lá, tipo, todo. Uma vez todos os meus pássaros estavam 100% dos ovos completos. Aí eu, tipo, sim, eu completei, sabe? Tenho isso, não tô falando, não quero que saia essa sensação de que o jogo é ruim. O Google B veio falar comigo, ele falou, porra, você não gostou do jogo, esse jogo não mexe com você. Falei, cara, repito aqui o que eu falei pra ele, eu gostei muito do jogo, é um jogo amarrado, elegante, bonito, mas ele não me entrega para além do que eu vejo no começo, sabe? Entendi, engraçado, eu não sou um cara competitivo, não sou uma pessoa que gosta desses jogos competitivos, onde eu tenho que ser melhor do que o outro, parará. E o Wingspan, pra mim, ele foi uma competição transvestida de não competição, porque não é cooperativo também. Mas me pareceu um ambiente de natureza, onde, beleza, a gente tá aqui, a gente tá disputando os alimentos, os recursos, mas não é essa disputa, não é uma guerra. Eu não tô em guerra contra as outras pessoas. Apesar de você estar numa disputa. Estou pegando os seus pássaros. Pois é. Mas isso me deixou empolgado, porque eu, na grande realidade, eu estava disputando contra mim mesmo toda a partida que eu jogava. Por quê? Porque eu estava querendo fazer a pontuação mais alta do que eu tinha feito anteriormente.
querendo fazer mais pontos do que eu fazia anteriormente. E isso gerou em mim, cara, uma sensação que eu tenho muito grande quando eu jogo, por exemplo, Balatro, quando eu jogo o próprio, que é um jogo de videogame, né, baseado em cartas e tal, o próprio Vampire Survivor, que é um joguinho de... Eu contra eu mesmo, né? Tipo, eu tentando me superar, não é isso? Você tem as adversidades, você tem as coisas, você tem aquela parada diferente acontecendo ali, mas é você tentando solucionar esse problema e pontuar o máximo possível. Então, imediatamente eu deixei os passarinhos de lado, mas ao mesmo tempo era um prazerzinho estar ali no meio dos bichinhos, dos piados, vendo as coisas, né? Sim, eu criava sim, algum relacionamento. Eu concordo que não tem essa imersão de lore que a gente tá muito acostumado e que a gente tanto gosta em outros jogos. E não se propõe a ter, tá? Eu não quero que fale Exato, assim, mas você tá falando mal do jogo que não se propõe a isso. Não, eu tô dizendo aonde não me pegou. Tanto que no final do mergulho eu comecei a gostar mais porque eu fiquei nessa fritação de querer fazer mais ponto. E aí foi onde eu gostei mais, que eu fiquei, não, então peraí, então tem que ser isso aqui, otimiza por aqui e vai por ali, né? Pois é, isso, cara, é uma parada que me fez questionar se eu quero novos jogos com temáticas diferentes, por exemplo, o Peixe Spam, né, que, porra, saiu agora aí. Que não se chama Peixe Spam, pra você que tá ouvindo, chama Fin Spam, mas é o Peixe Spam. Mas a parada é, beleza, é esse jogo só que com peixes, né? E beleza, o que muda? O que tem de diferente? Eu falei, eu já tenho o Wingspan, melhor comprar DLC do que comprar o Peixe Spam. Aí depois eu parei e falei, peraí, mas tem outras mecânicas, outras paradas, porra. Aí eu já, calma aí. Tem que ver sobre, eu também curioso. Não sei nada sobre o Peixe Spam. Pois é, eu dei uma olhadinha, eu vi que tinha algumas paradas meio diferentes, assim, eu falei, cara... Eu sei que os peixes estão com o nome em português. Olha aí. Minha última nota, eu não tenho como fazer o epílogo e não falar sobre isso, pra você que não ouviu, sei lá como você não ouviu isso. Os pássaros na edição portuguesa não vieram com o nome traduzido. Eu acho isso uma lástima, eu acho feio. E o motivo pelo qual não vem é porque tem os objetivos. Tem 4 cartas de objetivo que fazem referência ao nome inglês, né? Você ganha tantos pontos se tiver com um pássaro que tiver nome de cor, nome de parte de corpo. 4 cartas de bônus. 4 cartas de bônus e não objetivo. ficou objetivo no final, né? E aí, assim, cara, o que foi me deixando mais puto? Essa discussão ficou rolando no nosso Discord. A gente viu que na edição italiana, eles botaram o nome italiano e embaixo, pequenininho, o nome também, né? em inglês. Na versão alemã, simplesmente traduziram a porra toda e aí o percentual das cartas mudou, atualizaram eles o valor de pontuação. A gente viu agora uma outra, acho que foi na edição espanhola, eles traduziram o nome para espanhol e botaram os ícones. Então, tipo assim, o objetivo, a carta bônus que dá para o nome com cor, tem um íconezinho na carta que é de cor. Então, basta você ter aquele ícone. Fabuloso ouvinte, isso não é só uma reclamação do André que ele xingou no Twitter, ou que ele, meu Deus... Isso o consumiu ao ponto de eu receber um áudio dele falando pra gente fazer um abaixo-assinado com todo mundo pra mandar pra Grok. Um crowdfunding. A gente eu tô com a lista. Eu cheguei a fazer, eu peguei a lista oficial do Comitê Brasileiro de Ornitológicos pra ver quais são os nomes de pássaro certinho, que não fui eu que fiz essa lista, tá na Ludopédia, todo mundo tem acesso a isso. Eu recalculei os percentuais baseado nisso, dava bastante diferença. Eu levei pro Google Bee, que é o grande matemático, e dá os novos números. Ele se sentiu ultrajado, ele acha que alterar o valor do ponto do jogo original é um crime, mas muito camaradamente me ajudou a fazer uma proposta. A gente chegou numa proposta que, melhor do que esses ícones na lateral da carta, que confundem com os ícones que já existem, seria no nome do pássaro em cima ter uma bolinha vermelha, diz, é o anatomista, o triangulinho azul é o historiador, enfim. A proposta que a gente tem que levar para a Grok é: vamos fazer um kit de upgrade. Vem um deckzinho com 170 cartas traduzidas. Você só compra isso, não precisa refazer a edição toda, não. Você joga fora as suas. Você guarda, faz um quadro joga lindão. Essa porra fora. Faz um quadro bonito, corta os passarinhos. E você ganha. Tu vai ficar olhando pro quadro e falar: Hummingbird? Que porra é essa? É o Hummingbird da Ana? É o colibri da Ana, pô. E aí você faz, a gente imprime essa parada. Você imprime, não, você ganha. Grok manda, enfim, a gente vai falar com a Grok. A gente faz um crowdfunding. Eu não sei a viabilidade disso, mas a gente vai fazer o seguinte: a gente vai esperar a Grok entrar em contato, porque você, ouvinte, que se interessa por isso, marca a Grok nas postagens, avisa a Grok, chega lá nos caras, dá uma pancadinha neles, pra eles entrarem em contato com a gente, pra gente botar isso pra andar. Pressiona. O André fica feliz, porque a gente não consegue mais se desprender. Agora não tem nem pauta pra próxima gravação. É essa. Beleza, Didi. Tudo isso sendo dito, será que a gente não faz as notas dos arquétipos? Que tal, hein? Vambora.
Então vamos lá, vou passar rápido e qualquer dúvida você levanta da sua cadeira e grita, tá bom? Arquétipo casual, o cara que não gosta de muita regra, gosta de um jogo rápido. Nota 1. Lembrando que a nota vai de 0 a 4, tá? Então não é 1 de 10, Tá. não. 1 no sentido, tem uma coisa aí, mas não jogaria. Cara, eu não iria nem com 1 no casual. Eu acho que ele é um jogo pra intermediários, o casual vai se sentir perdido, eu iria de 0 no casual. 0 a 1, né? Então, tá lá em primeira mão, cancelando a nota 1 e nota 0. Porra. Eu concordo, é porque pra quem já jogou muita coisa, o Wingspan é facinho, mas pro casual, não é. Tipo, pra quem joga lhama, aprender o Wingspan é tipo, não, obrigado, eu não quero, sabe? Então tá, passando pro Conquistador. O Conquistador é o cara que gosta de amassar os amiguinhos, gosta de derrotar e destruir. Também não, nota 1. Né? Tem alguma coisa aí, mas não jogaria porque não tem muita mecânica de amassação no Wingspan, né? Você pode a interação é muito pequena, é muito pouca coisa que você pode zoar alguém ou amassar alguém, de verdade. Muito pouco. Então, estrategista, que é aquele cara que gosta de montar uma estratégia e levar essa estratégia até o fim e pensar estratégias. Nota 2. É divertido, jogaria ocasionalmente. Porque é aquilo que a gente vem falando no Wingspan, você não tem tanto controle assim sobre essa estratégia a longo prazo. Sim. É mais uma estratégia do momento, né? O que acontece, o que você faz com o que lhe é dado, né? Concordo. Matemático otimizador. É o cara que gosta de apertar os botões e as teclinhas pra acertar. Esse cara gosta. Ele vai 3, gostar. Vai gostar. Esse daí vai jogar com os ovinhos na mão. Vai ficar com a porra de ovinho na mão. Vai ficar mexendo assim, chacoalhando. Ovinhos na mão, ábaco na outra. Não diria que é o favoritão dele, tá? Porque eu acho que tem jogos que são mais aprofundados, mas nota 3, gosto muito, jogo quando possível, porque esse jogo é sobre isso, né? Sobre otimização e essa fritação. E ele é light, cerebral. É gostosinho, eu acho que isso vai facilitar muito ver mesa pro matemático, assim. Cronista narrativo, é o cara que gosta da fantasia, da história. Beijo, tchau, passou longe, nota 0. Porra, eu dou 1 pelas mecânicas de caçador, de pássaro de bando. É muito pouco, não é suficiente. Isso é tipo assim, parabéns pelo designer que conseguiu achar uma justificativa para aquela mecânica, mas isso não dá. Então, pra mim, isso é alguma coisa. Pra mim, tem alguma coisa aí, dentro dessa mecânica, dentro do game design tem elementos que contam alguma coisa, que tem a ver com o lore das paradas, mas numa visão geral, ele é fraco de lore. Ele não tem essa conexão, ele é quase um abstrato. Mas é quase, porque ainda nesses momentos, eu tratava meus maiores caçadores, com comidas, né? Eu tava ali sempre ratinhos rechonchudos. Porra, não tá de Olha, sacanagem. O problema do cronista narrativo, que o Didi tá expondo aqui, é porque o cronista narrativo consegue tirar leite de pedra. E aí é o que você tá fazendo. A parada não te deu nada. E você tá assim, eu consegui. Mas eu vou aproveitar e vou fazer o seguinte. Eu não concordo que não deu nada, porque eu acho que tem alguma coisa ali. Claro, porque você vai tirar leite de pedra. Se a parada fosse uma folha em branco, tu ia achar uma parada. Tu me botou no sinuca, não tenho como rebater isso. Pra você que tá ouvindo, antes de terminar os outros arquétipos, todos os jogos que a gente faz o review, a gente bota lá no nosso site, no fabulosopodcast.com.br, tem o link do episódio e tem o link do jogo, que eventualmente a fabulosa loja será nascida lá do ventre do site, e lá vai ter a nota oficial dos arquétipos dos jogos que a gente avaliou, né? Até hoje foram poucos, mas a gente vai cada vez avaliando mais. Então eu vou deixar essa nota em suspenso e você entra lá e descobre se foi 0 ou 1. Mas não pode ter as duas? Tem que ser um consenso entre nós? Tem que ser um consenso da fabulosa loja. Nunca vai acontecer. Tá bom, então eu passo. Então foi 0. Por consenso é quem vai lá editar essa nota. 0. Próximo arquétipo, o explorador. O explorador é aquele que vai gostando, vai recebendo novidades ao longo do caminho, descobrindo novas coisas. E passou longe também, 0. O jogo não dá essa novidade. Eu até pensei assim, o virar das cartas, né? São 170 pássaros. Assim, quando você fala de novidade, você tá falando das variáveis que vão surgindo, que vão modificando as coisas. Seria isso? Ou conteúdo novo. Você tá pensando assim num Arkham Horror, sabe? Quando você tem novos cenários e novas coisas vão se desdobrando. Eu acho que até tem coisas ali, mas uma das grandes questões do jogo é a previsibilidade. É importante você ter uma previsibilidade do que pode vir para você poder jogar bem, para você performar. E conhecer todos os pássaros, né? E conhecer a maioria dos... Isso. Então isso faz parte. Ou seja, como um explorador, ele só é interessante nas 2 partidas iniciais. Ou seja, não. Então, 0 para você. Outro, socializador lobista, como o nome indica, é o cara que gosta de socializar, conversar, negociar, beijo, tchau, nota 0. A não ser que você imite pássaros,
porra, e curta isso. Você fica provocando seus amiguinhos. Mas Exato. o jogo não te dá, você não pode nem trocar recursos no jogo. Então, assim, Pois é. no máximo pô, por favor, não faz isso não pega essa comida, ou não compra esse pássaro, mas isso não é o zero, suficiente. pra mim é zero, não tem nem o que... O apostador, que é aquele cara que gosta das mecânicas de sorte. Pra não dizer que é zero, o jogo te dá algumas coisinhas assim, né? Com as mecânicas dos pássaros caçadores, uns dadinhos assim, mas assim, cara, raspando o fundo do barril aqui, eu daria nota 1, só pra não dizer que é zero, sabe? Tem coisa de sorte aí pro apostador, mas não ele é muita de... Ele é um jogo com uma faceta de sorte bem grande, porque você tem que contar com a sorte de vir o que você precisa. Lembrando que a gente comentou no programa de hoje que é difícil de você capinar o deck para achar as cartas que você quer. Então a sorte é uma parada maneira. Ou seja, o que significa isso? Que você tem que fazer apostas, né? Que você tem que apostar no seu motor ali, nos caminhos que você tá dando ali no seu motorzinho de pássaros, né? Eu entendo super o que você tá falando. Ele para mim, ele não tem aquela mecânica de tipo assim, eu vou arriscar e isso vai me dar benefícios ou vai me ferrar. Ele tem essa análise de, talvez valha a pena eu jogar fora esse pássaro. Eu entendo que tem sorte, mas é diferente do que o apostador, o que motiva o apostador, né? Porra, engraçado, cara. Por ser um jogo de probabilidades, eu já boto essa... Eu diria que ele é um quase no 2. Você acho que diria que é um quase no 0. Então vamos deixar ele no 1. É. E, finalmente, o Construtor. O Construtor é um nome que não tá bom. Eu tô falando isso porque quando eu fiz o review do High Frontier, eu dei nota baixa pro Construtor. E teve um camarada que comentou no Spotify e falou assim, porra, mas você constrói o foguete. E é verdade, você passa grande parte do jogo construindo o foguete. Então, o nome do arquétipo é que tá ruim. Quando a gente falou do Construtor lá atrás, aliás, pra quem chegou até aqui não tá entendendo porcaria nenhuma do que a gente tá falando, a gente dá as notas baseadas nos arquétipos. Tem um episódio que é os arquétipos dos jogadores, que é pra você não ter que dar uma nota geral pro jogo e você se identificar. Eu deveria ter falado isso no começo, né? Mas bem-vindo até aqui, agora você tá entendendo. Não, é maneiro porque o cara que ouviu até aqui, ele provavelmente ficou... Sabe quando tu entra naquele modo, tá dirigindo o carro, e daqui a pouco você, caralho, como é que eu cheguei aqui? Tu entra meio que em pânico. Que porra de apostador e construtor? O cara teve um lapso de alguns minutos. Deu aquela apagadinha, meu Deus, que porra é essa? Então ele tá começando agora. Seja bem-vindo aí. A gente sabe que você se dispersou agora. Presta atenção na estrada também. Mas o construtor, ele é o cara que gosta de manipular as pecinhas, botar King Domino, Arquitetos do Reino Ocidental, pegar a pecinha, converter pecinha, Century Golem ou Century normal. normal. Física mesmo. Não só físico, mas essa coisa assim, eu peguei 3 pecinhas e troquei por 4 pecinhas melhores, sabe? É com a junção disso tudo também. Você tem essa questão do... Assim, E no High Frontier, você compra cartas e constrói. Não é esse tipo de construção, sabe? Já no Wingspan, eu acho que é totalmente esse arquétipo do construtor. Não totalmente, mas tem muito. A coisinha dos ovinhos que você vai botando, tem a coisa das comidinhas. Então, olha só. Eu vou me juntar aí a galera que não entende o construtor. Porque eu entendo o construtor e, porra, parece que o nome tá péssimo, porque é uma questão de ter muitos objetinhos na mesa Não, eu tô errando. Não é sobre ter objetinhos. Tem que ter essa coisa da manipulação dos componentes no sentido de... O Wingspan, ele não é perfeito. Eu vou dar de cara aqui. Pra mim, o construtor é 2. Eu vou explicar por quê. Tá? Uma coisa é você ter manipulação de componentes que você recebe uns e troca. O exemplo bom do Arquiteto do Reino Ocidental é você passa o jogo correndo atrás de conseguir madeira e depois tijolo e depois mármore e depois você converte isso numa construção. Então você transmuta isso. Tipo o Century Golem, você passa o jogo catando gemas de cores, transmuta a cor de uma para outra para depois conseguir um golem. Fazer uma parada. Jogo de fazenda. Pode ser fazendeiro? Não é jogo de fazenda, mas o fazendeiro é um jogo de recurso. Tu precisa de recurso pra fazer outras coisas e tal, não sei o quê. Fazendeiro é um bom nome pra esse arquétipo, porque tem a ver com a coisa de você plantar e colher. Essa relação. O Wingspan, ele tem um pouco disso, dessa manipulação dos componentes, mas não tem muito essa coisa da troca, da transmutação e do troca isso por aquilo. Olha, eu faria o seguinte, tá? Pra encerrar esse programa, eu deixaria o construtor com nota 2, na promessa de que um dia a gente vai explicar
que diabos é o construtor barra fazendeiro que já vai ganhar esse nome? Eu diria que o construtor é 2, quase 3, porque ele é sobre isso. Não existe uma ação que é feita sem a necessidade de outra ou uma reação vindoura no futuro de alguma outra No meu parada, mundinho, se os pássaros tivessem miniaturas, talvez ele fosse 3. Porra, nesse aí ponto... você tem que entrar no mundo da impressão 3D. Porque claramente a galera fez a porra dos pássaros pra você imprimir e botar no tabuleiro e não sei o quê. Maravilhoso, maravilhoso. Cara, eu já falei, eu tô parado no 2D ainda, comprei uma impressora 2D, tô imprimindo fotinho, mas eu tô num mundo atrasado. Ó, então, pô, fechamos esse review agora, né? Beleza, o Wingspan acabou, ponto. Acabou. Agora, eu quero saber a conclusão que você teve sobre o mergulho. O que você achou do mergulho? E a galera também que tá ouvindo aí, porra. Como é que foi essa semana? Como é que foi essa experiência? Semana não, esse mês. Esse mês, é. Como é que foi essa experiência de passar o mês inteiro debruçado no mesmo jogo, vorazmente? Ele teve todas as características do ciclo clássico de comprar um jogo, que é a antecipação, a chegada do jogo, abrir o jogo, uau, que lindo, jogar as primeiras partidas, fator novidade incrível, depois um marasmo de tipo, tá bom. Aí, por conta do mergulho, teve o momento que eu falei, né, de tipo, tá, isso é trabalho, eu vou fazer só porque eu tenho que fazer, e a renovação, e tipo, uau, ok, tá, tem novas coisas aqui, sabe? Eu adorei ter feito mergulho, assim, eu tenho certeza que a gente vai fazer outros mergulhos, por isso a coisa da enquete, pra você que tá ouvindo, falar como é que foi pra você, o que você gostou. Eu, assim, no próximo mergulho, eu acho que a gente tem que. Vão ter novos critérios para que jogo é desse, sabe? Que tipo de jogo que cai bem, né? Porque eu realmente fiquei com a sensação de um mais do mesmo no Wingspan. Foi mais assim, eu aprofundei a minha estratégia, o que é parte do mergulho, eu fiquei melhor no jogo do que de fato eu descobri novas coisas. O que tá misturado, porque é óbvio que eu descobri novas coisas para poder melhorar a minha estratégia, né? Pois é, eu acho que inclusive acho curioso porque pra mim o Wingspan, o objetivo dele é esse. A imersão, o importante do jogo é você explorar novas estratégias para melhorar a sua pontuação no final do jogo. Então, Sim. A gente não vai, meu Deus, agora o jogo tem outro significado. Não. O jogo tem esse tipo, descobrir o jogo secreto lá atrás no tabuleiro, né? Não tem essa porra, sabe? Acabou. É isso aqui e esse é o objetivo. Talvez não seja o objetivo que você queria, o que você esperava, sei lá, ou que é o que você gosta. Mas pra quem curte esse tipo de parada, eu acho que isso é do caralho, porque é um jogo que vai favorecer, até pela velocidade dele, o que se você jogar pra caralho, ele vai favorecer muito de você toda a partida ter um aprendizado ali de porra. Não, com certeza. Aqui, não sei o quê, não, tipo, eu já não me sinto um novato de Wingspan, sabe? Tipo, eu não vou ganhar da galera top aí, mas assim, eu já não sentaria na mesa como tipo, sei lá, eu não jogo bem não. Não, eu já sentaria com aquela arrogância de quem acha que vai ganhar. Tem total consciência do que tá acontecendo. Pra mim é o seguinte, vai chegar no meio da partida, você já tem noção se você vai ganhar ou não. Ou se você precisa de uma estratégia que tem que mudar tudo porque não vai dar certo. E assim, falando do mergulho em geral... Pô, mas rapidinho, antes de você aprofundar no mergulho, olha que coisa curiosa. O mergulho, pra mim, ele foi... Eu tive todas as etapas que você passou e entrei numa última, que foi tipo, preciso jogar outra coisa. Tipo... Porque, caralho, chegou no final... Pô, André, eu fiz mais de 30 partidas, cara. Chegou no final, tipo assim, os 3 últimos dias, eu já falei, cara, não quero jogar Wingspan. E não é porque eu não gostei. Tipo, eu falei, cara... Eu só quero jogar outra parada. Cara, eu comecei a catar na versão digital do Steam, comecei a olhar pras conquistas, sabe? Tipo assim, meu irmão, vou fazer... Aí tinha umas paradas assim, botar 5 pássaros todos olhando pro mesmo lado. Aí, sabe, tipo, beleza, já é algo pra eu fazer. Mas assim, o que eu achei maneiro do mergulho como um todo foi a discussão que rolou no Discord, desde tipo lá o camarada mostrando a impressão 3D do suporte das comidinhas, até a treta toda da tradução dos nomes. Foi um mergulho no jogo, e não necessariamente só jogar o jogo, mas mergulhar sobre. Aí fiquei sabendo das edições alemãs, a edição italiana, sabe? Isso foi maneiro, mergulhar e entender sobre o jogo. Eu gostei muito disso, fiquei com a sensação de um connoisseur de Wingspan. Porra, e eu acho que além disso, André, óbvio que, porra, essa sensação de você se tornar um meister, um mestre, um connoisseur, como você diz, de ter esse conhecimento a mais sobre a parada, é muito validante, não é essa palavra, mas revigorante também não, mas é muito válido. Acho que a palavra é essa, é muito válido porque você tem uma sensação de preenchimento ali. E eu acho que tem uma outra sensação
que eu não esperava que viesse, mas foi a sensação de que, tipo assim, caralho, valeu o dinheiro gasto. Porque eu joguei tanto essa porra, tanto. Sabe que sensação é essa? É quando você pega a caixa do jogo já surradinha e bota ela de volta na... Porque assim, o meu Wingspan, vou te falar, ele nem ficou na estante. Ele ficou na mesa, porque era assim, toda noite, tipo assim, tadinha da Júlia, já no final, né? Tipo, vamos? Aí ela, vamos, André. O jogo nem volta. Aí agora vai ter aquele momento assim, vai lá, meu amigo. Agora você ganhou o seu lugar na estante. Seu lugar na estante. Mas porra, não total. daqueles ali que estão mofados esperando. Você está na estante como você cumpriu a sua pena, super jogado. fez o Cara, seu tempo. Porque, olha só, isso é uma parada que é maneiro, né? Tem duas coisas que eu tenho e que eu parei de pegar porque eu estava vendo que eu não estava dando utilidade. Uma é sleeve e a outra é insert. E por que eu parei de ir para essas coisas? Porque eu não jogava com tanta frequência o mesmo jogo, os mesmos jogos, a ponto de desgastar as cartas, né? Ou de eu precisar de uma velocidade para montar a porra do jogo. E aí os inserts, eles facilitam, né, o setup do jogo e para guardar também. E aí eu comecei a parar. Com o Wingspan, meu irmão, na segunda semana eu falei, meu irmão, precisa desligar essa porra. Dá aquela sensação de eu estou destruindo o jogo, até porque tem que embaralhar um deck de 170 cartas. Porra. Não dá, meu irmão, não tem como e o insert, cara, porra, eu tirava o meu jogo ia pra estante. Eu tirava o jogo, botava na mesa, botava na estante. E quando era muita pecinha, muita coisinha, ele caía tudo. Aí eu abria a caixa e eu tinha que reorganizar. Tudo bem, tava tudo em saquinho, mas eu acabava misturando as coisas, tinha que separar para nada. Então gerava. Aí eu fiz o quê? Imprimi a porra de um negocinho pra guardar as fichas, só vinha separados, né? Porra, moleque, e aí a parada abriu. Eu falei, cara, isso aqui com o insert certinho vai ser 2 minutos. Mas olha só, de setup. Olha só, palmas para o pessoal que fez um insert, que não é um insert, né? Uma caixinha de cartas. Uma caixinha. Que aceita cartas eslivadas. Porque, né? Porra, galera, tem jogo que você esliva o jogo, você tem que trocar a caixa. Não, calma, que você assumiu pelo meu comentário anterior que eu eslivei o Wingspan. Ah, você não eslivou? Não, eu só... É porque... Não, mas você jogou muito mais no digital também, não foi? Muito mais. Eu acho que eu tenho 4 partidas no físico. Sabe qual é? Normal também, tudo bem. E o digital foi pra caralho. O digital foram a maioria, foram umas 20 porradas. A minha também, tá? Mesmo tendo jogado quase toda noite no físico, o digital foi o recheio desse mergulho. Pois é. Então, isso foi muito legal, porque a ordem natural das coisas, ela tava aí. E era foi muito mais aceitável pra mim, foi muito mais bacana, porque, por exemplo, Lhama. Porra, o meu Lhama, a caixa já é um caos. Porra, tem comida dentro do meu Lhama, pra você ter noção. Já abri, tinha comida lá dentro. Eu falei, caralho, e eu já troquei os sleeves do Lhama 2 vezes. Eu comprei o primeiro, troquei de novo. Já foi. Dentro da caixa do Lhama já tem um pacotinho de sleeve extra, assim, né? Pra tipo ir eu tenho comprado reserva, porque eu sei que daqui a pouco eu vou precisar. Porque a galera molha e o sleeve, quando molha, estraga, você tem que trocar e o caralho vai sumindo. Porra, então a parada é meio essa. Eu acho que essa sensação de eu comprei porque eu preciso disso, não é eu comprei porque eu vou precisar. Não, sabe? O fato, ele tem função. Ele tem função. Mas olha, eu adorei fazer o mergulho, eu tô curioso para qual vai ser o próximo jogo. A gente vai entrar, né, vai fazer todo o processo de novo, descobrir qual é o jogo. Acho que dessa vez a gente vai fazer uma curadoria melhor para enquete, já pensando qual é o tipo de jogo que a gente vai querer levar, até pra gente não cair num segundo mergulho com um jogo parecido, que eu acho que a gente não vai querer, né? Seria legal que fosse para um lado totalmente diferente. Gostaria que todo mundo que está ouvindo até aqui no finalzinho entrasse lá ou no Spotify ou no nosso Discord para dar opinião na enquete, falar como é que foi, ou mandar o comentário também. E é isso. Próximo mergulho vai ser melhor ou não. Não, vai ser melhor. Não, mas minha conclusão nesse sentido rápido também é interessante a dinâmica de colégio, da obrigação do dever de casa, da obrigação do trabalho em grupo. Porque assim, a gente tinha tudo isso. A gente tinha o dever de casa diário, a gente tinha o trabalho em grupo semanal, que a gente tinha que apresentar o que a gente fez de trabalho durante a semana e tal. E aí esse TCC que a gente fez no final, agora com esse episódio, né? E tem uma construção de bacharel, de certa maneira. Óbvio que eu tô fazendo uma comparação porca, mas tem uma construção... uma licenciaturazinha. Alguma coisa assim, um tecnólogo. Olha, aproveitando que você falou isso, nosso querido Google Bee, amigo do programa, ele vai fazer agora para o nosso site, para o fabulosopodcast.com.br, ele vai postar, a proposta é postar semanalmente artigos sobre jogos de tabuleiro. Isso pra galera que nem a gente, que quando tá ali na privadinha, tá querendo ler uma parada sobre jogo de tabuleiro ou antes de dormir e já viu tudo.
vão ser coisas de opinião. E abro também para você que tá ouvindo e tem essa vontade de, eu gostaria de escrever coisas, manda um alô pra gente. A ideia é ter lá no nosso site essa coluna. Eu tô falando isso agora porque no momento do lançamento desse programa, se você tá ouvindo ele no dia do lançamento, vai estar saindo o programa, o artigo do Google Bee sobre o postulado do Google Bee sobre o Wingspan pós-mergulho também, que ele participou junto desse mergulho. Sim. Então, queridos, até semana que vem. Sexta-feira estaremos aí com mais um fabuloso podcast, tá? Agora que você já está descansado do carnaval, esse próximo final de semana vai ter os últimos bloquinhos na cidade que você pode aproveitar, você vai reencontrar aquela pessoa que você amou durante o carnaval, vai perceber que não era nada daquilo. Ou vai perceber que é o seu grande amor, quem sabe. Dificilmente. Eu sou um romântico, Didi, eu sou um romântico. Tudo bem, mas você pode ser romântico e tá errado. Sim, totalmente. Aliás, o dever do romântico é estar errado.